Olá, eu sou Júlio César Kun, sou sommelier e psicanalista e esse é o Psicanálise com Vinho. Olá, Juliana. Olá, eu sou a Juliana Vitória, eu sou psicóloga, sou psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas centrais da psicanálise, né, Júlio? O Freud dizia que esse é um dos chibolês da psicanálise, né, que é o complexo de Édipo. O chibolê é aquilo que divide, né, quem é e quem não é alguma coisa, né? Então aqui Freud dizia que quem é psicanalista tem que se ver com o complexo de Édipo, não tem jeito. Ou pelo menos conceber de uma certa maneira, né? Ter Isso, uma isso, certa isso. leitura do que Isso é aí, o considerar, Édipo, considerar. porque vai passar para esse chibolê também o inconsciente, e o inconsciente também é visto de diferentes maneiras, mas é visto de uma maneira particular também pela psicanálise. E que vinho tu escolheu hoje para a gente? Eu que começo? Hoje sim. Hoje eu como não estava preparada. Hoje eu escolhi um vinho, Júlio, que se dá da união de dois tipos de uva. Então, é um Cabernet Sauvignon junto com um Merlot. E no nome dele, enfim, vem o nome que me ocorreu de um casal parental. Então, assim, é um casal que se apresenta aqui no nome do vinho, que se chama Telmo e Ruth. Então, Legal. essa ideia, né, Júlio, de que todos nós, né, somos fruto da marca de um encontro gerado, né, por um desejo, somos de alguma forma tributários do desejo de dois, né, que nos geraram, e independente de como isso se deu, enfim, né, cada um vai ter que se haver com a sua história, com a sua origem. Então, hoje eu escolhi esse vinho. Eu já escolhi um vinho com base na origem dele. Hoje eu estou com um vinho grego Opa! e um estilo de vinho muito peculiar que chama Retsina. Esse é um estilo de vinho elaborado em toda a Grécia, inclusive nas regiões por onde Édipo passa, e é um vinho no estilo muito antigo. Ele chama Retsina porque ele tem aroma de resina, né? Da resina de um pinheiro que se encontra na Grécia e que era usado na antiguidade para selar as ânforas. Então, quando o vinho era armazenado em ânforas, para tapar essas ânforas e o vinho se conservar bem, os gregos e os romanos também usavam essa resina para que não entrasse em contato com oxigênio e tudo mais. E, em função disso, esse vinho fica com o aroma dessa resina específica. E, então, um vinho muito característico, muito típico da Grécia e um vinho da antiguidade. Um vinho que a gente pode até imaginar que os gregos, enquanto elaboravam esses mitos que nós estudamos hoje, poderiam beber também esses vinhos e continuam até hoje. Depois, em termos tecnológicos, a resina passou a ser desnecessária, né? Com o uso de barris, ela não foi mais necessária. Mas como os gregos apreciam muito esse aroma, então se continuou usando justamente para que o vinho fique com esse aroma. Aliás, uma coisa que eles fazem várias coisas com essa resina. E tem um sorvete de iogurte com essa resina que é maravilhoso. Então, quem passear pela Grécia um dia, fica dica aí para Fica a provar dica. também esse sorvete. E tem. Depois eu fiquei pensando, né? Acho que a gente pode depois explorar um pouquinho mais isso, né? Isso do que é conteúdo, do que dá conta, né? Do que é o continente, essa ânfora, o que a gente tenta selar e mesmo assim acaba passando, contaminando e talvez assim deixando até mais saboroso, como acontece com esse vinho. Mas já que vamos falar de Édipo, eu vou começar
explorando um pouco o mito. E, como todo mito, não existe a versão verdadeira, não existe a versão original, pura, né? E, assim como a gente está acostumado com vinhos hoje em dia, que precisa ser vinho de uva, e muitas vezes as pessoas preferem vinho de uma única uva para que seja mais puro, né? Então, você trouxe um vinho que é um corte de duas uvas, porque nascemos também de um corte, né? De duas pessoas. E também temos todas essas contaminações que a psicanálise não se assusta, né? Então, eu vou recontar um mito para quem não conhece ou não tem tanta clareza, e vai ser uma versão a mais, que encontraremos diferentes versões na literatura, em filmes, no teatro. A cada vez que é representada, era uma peça, né? O Édipo era uma peça da antiguidade, e os gregos tinham uma relação com o teatro assim de muita interação. Ou seja, quando um ator interpretava, ele estava sujeito a que o público gritasse, corrigisse, avisasse: olha só, tem alguém atrás de ti. E o autor precisava improvisar. Então, essas peças escritas não eram interpretadas exatamente, aliás, como nenhuma peça de teatro, né? Sempre a interação com o público faz ser vivo. E os mitos são vivos justamente porque eles são recontados. E aqui vai, então, mais uma versão, essa versão que eu vou dar aqui para a gente poder pensar junto, e como isso vai ser tão importante na fundação da psicanálise e como a gente concebe o nosso aparelho psíquico. A história de Édipo começa antes mesmo do seu nascimento, né? Quando os seus pais, Laio e Jocasta, recebem uma profecia de que o filho que eles gerassem estaria destinado a matar o próprio pai e desposar a mãe. E eles acabam desafiando essa profecia, efetivamente concebendo um filho. E ao conceber esse filho, eles, acreditando evidentemente na profecia de que esse filho estava destinado a fazer isso, e bem importante, né? Eles eram reis, né? Eram os reis de Tebas, da cidade-estado de Tebas. Eles tomam uma providência e amarram os pés do bebê, entregam a um servo para que deixe na natureza a ser comido por lobos. Esse servo fica com pena do bebê, entrega a um camponês que está de passagem, e esse camponês leva o bebê a Corinto, onde encontra um outro casal de reis que, por uma coincidência, acaba de ter um filho natimorto. Então eles dizem a esse bebê: você é filho da fortuna, é filho da sorte, porque agora você que estava deixado aí para ser morto, será um príncipe e futuramente o rei de Corinto. Em função dessa amarração nos pés do bebê, ele fica com os pés inchados. Então ele passa a ser chamado de Édipo, Édipus, né? Que significa pés inchados em grego. E ele cresce, se desenvolve, sendo preparado como um príncipe, sendo preparado para ser o rei de Corinto, até que ele, depois de um sonho, em que ele sonha com o próprio nascimento, ele passa a se questionar sobre as suas origens. E ele vai ao oráculo de Delfos, onde os gregos iam buscar mensagens sobre o seu destino, sobre o que fazer de sua vida, procurar respostas para ajudar em suas decisões. E no oráculo de Delfos, Édipo escuta que ele está destinado a assassinar o próprio pai e desposar a mãe. Assustado com essa notícia, o Édipo não retorna a Corinto. Ele não sabe que não é filho natural dos reis de Corinto.
Então ele não volta para Corinto e ele segue a estrada para o outro lado. E ele vai em direção ao Peloponeso. Hoje uma ilha, né, no sul da Grécia. Indo nessa direção, no meio do caminho, ele encontra um grupo de pessoas que também está indo ao oráculo de Delfos em busca de respostas. E sem que ele saiba, o líder desse grupo de pessoas é Laio, o rei de Tebas. E Laio está indo ao oráculo de Delfos justamente em busca de respostas, porque ele tem notícias, por meio de adivinhos, de que seu filho estaria voltando para assassiná-lo. E ele achava que aquele bebê já havia sido morto. E no meio do caminho, sem saber, pai e filho se encontram e os lacaios que estão junto com o Laio ordenam Édipo que saia do caminho para que eles possam passar. O Édipo se enche de fúria, não vai admitir isso. Pensem, é uma pessoa que foi criada como um príncipe, foi criada para ser rei. Não sairia do caminho. Ainda mais porque para ele parecia um grupo de mendigos. E ele não sai do caminho, leva uma chicotada do Laio, e então ele tira sua espada da bainha e assassina Laio. E assassina todos os soldados que estão aí, exceto um. E segue seu caminho. E seguindo o seu caminho, por muito tempo, a pé, perdido, sem saber para que lado ir, ele, quando está às portas de Tebas, ele fica sabendo que a cidade é amaldiçoada por uma esfinge, que amaldiçoa a cidade e coloca um desafio. Toda pessoa que for falar com a esfinge propõe um enigma. E quem não soluciona esse enigma é devorado ou é assassinado. Daí vem uma das frases que também é atribuída da esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. E o Édipo enfrenta esse desafio. Ele aceita o enigma da esfinge e ele responde. Há versões diferentes também sobre qual seria o enigma. Eu não vou entrar nisso para a gente não se alongar tanto na história. E o importante é que o Édipo resolve o enigma, e esse desafio tinha como prêmio justamente o trono de Tebas, que havia sido deixado pelo Laio. E junto com o trono, a rainha de Tebas, como esposa, Jocasta, a mãe de Édipo. Édipo resolve o problema, resolve o enigma da esfinge, assume o trono de Tebas e as coisas se acalmam por um tempo, já que a esfinge tinha sido derrotada. Acontece que, passado alguns anos, a cidade é atingida por uma praga e não se sabe como resolver. Então, Édipo chama Tiresias, que é um adivinho cego, que já faz parte da mitologia em outra parte, quando numa disputa entre Zeus e Hera esposa de Zeus, né? E numa disputa entre os dois, Zeus era um marido infiel e que adorava sair com mortais, inclusive, né? Outras deusas mortais. A Hera cuidava do lar e também tratava de cuidar da fidelidade ou tentar garantir a fidelidade de Zeus. E numa disputa entre Zeus e Hera, Zeus se justifica dizendo que precisava ter muitas mulheres porque o prazer do homem é muito menor
do que o da mulher, e por isso que precisava tantas mulheres, e a mulher não precisava de mais nenhum homem, né? Ou de nenhum outro deus. E para resolver a questão, chamam Tiresias, porque Tiresias teria sido o único a ter vivido como homem e como mulher. E o Tiresias, sabendo com quem estava se metendo, ele puxa a brasa para o lado do Zeus, respondendo que de 10 partes do prazer, 9 são da mulher e 1 do homem. E então Zeus ganha aquela disputa bom, mas essa é uma das histórias que precede o Tiresias, né? Ou seja, ele é um adivinho muito importante, que até os deuses chamam o Tiresias para resolver as suas questões, né? E o Édipo chama o Tiresias, que morava em Tebas justamente. E o que o Tiresias diz é que para resolver o problema da praga, ou melhor ainda, antes disso, o irmão da Jocasta tinha ido ao oráculo de Apolo, pediu o que deveria ser feito para resolver a questão dessa praga que atingia, que assolava a cidade, e ele diz: é preciso resolver o assassinato do Laio. Os deuses querem que o assassino seja punido, seja desterrado, e com isso a peste passará. Aí que tentando investigar, não consegue encontrar, tinha acontecido há muito tempo atrás, não tinha vestígios, não tinha prova alguma, e o Tiresias, então, vai dizer para o Édipo que, na verdade, ele era cego, que cego verdadeiramente era o Édipo, que não conseguia perceber, ele achava que tinha derrotado a Esfinge, e, na verdade, o derrotado tinha sido ele, que estava cumprindo o seu destino, que tinha assassinado o próprio pai e que havia desposado Jocasta, sua mãe. Édipo pega 2 alfinetes da roupa de Jocasta, sua esposa e sua mãe, e fura seus próprios olhos em punição e passa a viver como um mendigo, e essa peste é resolvida. Essa é a história, assim, de maneira geral, que eu tento trazer. E o que isso tem a ver com a psicanálise? O que isso tem a ver com o vinho? Primeiro de tudo, Dionísio é parente de Édipo. Semele, a mãe de Dionísio, o único deus do Olimpo, filho de uma mãe mortal, Semele, era de Tebas. E portanto, parente do Édipo. E o que isso chama a atenção de Freud no primeiro momento, e aí eu vou passar a bola para ti, Juliano, é que o Freud, ao ver a interpretação da peça em Viena, não é com base na história em si, no conteúdo da história, mas ele repara o quanto o público se identifica. E ele percebe como as pessoas se identificam com o Édipo, um assassino que dispôs da própria mãe, um criminoso dos maiores crimes que se pode cometer. E ele percebe o público identificado. Eles, opa, se todo mundo se identifica, talvez todo mundo seja um pequeno Édipo. E aí vem a ponte para a psicanálise e passa a bola para ti, para depois a gente continuar pensando. Não, perfeito, Julia, é isso aí, né? O Freud fica muito tocado, né? Como todos ficamos, né? E a primeira menção que ele vai fazer do complexo de Édipo, então, vai ser na famosa carta 71, que data de 15 de outubro de 1897, e ele vai dizer o seguinte: verifiquei também no meu caso a paixão pela mãe e o ciúme do pai. E agora considero isso como um evento universal do início da infância. Sendo assim, podemos entender a força avassaladora de Édipo Rei. A lenda grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia foi um dia em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse. E cada qual recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil
do seu estado atual. Então, aqui ele traz a ideia da universalidade do complexo de Édipo, né, um evento, né, psíquico universal, e ele segue nessa carta 71, ele segue falando de Hamlet, e ele vai dizer que o que Édipo e Hamlet têm em comum é o sentimento inconsciente de culpa. E ele vai dizer assim: a se tratar cada homem segundo o seu merecimento, quem escapará do açoite? Então, falando, né, disso que também diz respeito a todos nós, desses desejos, né, que não são aceitos, né, pela consciência, mas que de alguma maneira estão presentes. Então, o que o Freud vai fazer com esse mito, né, Júlio, ele vai dizer que existe um momento na vida de todas as crianças que vai se dar lá entre, né, 13 e 5 anos, aproximadamente, né, que vai ser um momento de confronto com a diferença sexual e que isso vai botar em marcha, né, um trabalho psíquico imenso para todos nós. É a fase dos porquês, né, assim, onde as crianças têm que se enfrentar com o encontro com as diferenças, também começam a se perguntar e investigar de onde é que vêm os bebês. Então, a curiosidade e a postura investigativa que a gente vê no mito de Édipo também dizem respeito a todos nós, né, ao tentarmos dar conta justamente da questão sobre a nossa origem e o que isso tem a ver com a sexualidade e a diferença entre os sexos. A saída, né, Júlio, do lugar da Sua Majestade o bebê, né, que é o lugar que recebemos os bebês mesmo, né, como Sua Majestade o bebê, já vinha acontecendo, evidentemente, antes dos 3 anos, né, a partir de todas as renúncias que a criança tem que encarar, né, seja o desmame, a própria separação e distanciamento da mãe, né, o desfraude, né. Entretanto, o que o Freud vai dizer é que no complexo de Édipo vai se instalar algo novo, que é o confronto com a lei, a ameaça de castração e a instauração do interdito. Então, a criança vai ser convocada a renunciar e a interditar seus impulsos incestuosos e parricidas. Então, é quando o não, de alguma maneira, se impõe a todos nós quando crianças. Isso a gente observa, né, Júlio, que as crianças, por um tempo, elas manifestam muito livremente, assim, sem nenhum tipo de censura, o desejo de se casar com a mãe ou com o pai, enfim, né, assim, isso muito tranquilamente, né, mas daqui a pouco, né, depois de um tempo, isso não aparece mais, né, isso que se manifestava sem barreiras começa a ser inibido quando justamente esses desejos começam a ser recalcados a partir, então, da vivência do complexo de Édipo. Essa vivência, então, tão fundamental na vida de todos nós, que o Freud vai dizer que, dependendo de como a gente atravessa ela, né, então, a partir de quais mecanismos, né, de defesa a gente vai atravessar ela, vai se dar a nossa base, vamos dizer assim, né, a nossa estrutura de base psíquica, né, que lá desde o Freud a gente considera basicamente que são 3, né, a neurose, a perversão e a psicose. E é também a partir da vivência do complexo de Édipo que vai se dar a instauração de uma nova instância psíquica, que é o superego, né? O que eu estou querendo dizer aqui, assim, é que é uma vivência tão forte que, inclusive, ela instaura uma nova instância psíquica, né? A gente sabe que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, né? E o superego, de modo assim, muito por cima, evidentemente, mas só para poder falar um pouquinho, essa parte em nós mesmos, né? Assim, que nos avisa, né? Assim, o que a gente pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Também essa parte em nós que nos demanda, né? Assim,
o que a gente deve ser, né? Assim, os imperativos ligados ao terreno dos ideais. Então, tu tem que te esforçar para ser melhor, porque nunca tá bom. Enfim, o superego, né? É quem nos dá todos esses avisos e que nos impele a atender todas essas demandas. Então, de maneira, vamos dizer assim, bem geral, o Édipo vai ser um operador das diferenças sexuais e das gerações. E a partir dele, né, dessa vivência, cada um de nós vai ter que se localizar em relação a esses referentes. Ele também vai introduzir a noção de alteridade, né, diferença enquanto alteridade também, né, a presença do outro. E juntamente com a noção de castração, né, Júlio, que é um conceito importante quando a gente fala de complexo de Édipo, a gente vai ter o significado, enfim, né, vai formar metáforas que vão justamente nos dar notícias de que a gente não pode nem ter tudo que a gente quer, nem ser tudo que a gente deseja. Entretanto, né, assim, a gente sabe que justamente poder renunciar a esses impulsos incestuosos, parricidas, é um ato civilizatório, que justamente vai nos impulsionar em direção à exogamia. Então, nos lança num mundo, né, assim, que até então era muito centrado na família, nessas figuras primárias, e à medida em que a gente pode renunciar a esses impulsos, a gente pode expandir o nosso interesse para o mundo, para figuras, né, pessoas fora da nossa família. Então, a castração, isso é um paradoxo, né, é justamente o que nos faz potentes para a nossa vida. Articulou tanto conceito aqui em torno do Édipo, que é um resumo da psicanálise inteira, tá? Foi Super demais? profundo a tua fala. Foi demais? Demais de bom, demais de bom. Não, muito legal. Toda essa articulação, assim, né? É interessante por essa passagem, assim, né? Esse caminho de construção do aparelho psíquico, né? De complexificação, mais do que tudo, do aparelho psíquico, né? Que a gente vai, assim, hoje me parece importante evitar a palavra desenvolvimento, assim, porque não é assim aquela escadinha bonitinha de que é um passo depois outro, né? Cheio de idas e vindas, né? Isso, assim, tudo deixa marcas que volta e meia a gente se depara com isso novamente, retorna, né? O nosso inconsciente, como o Freud coloca, assim, ele é uma construção que as fases anteriores não são como faz videogame que passa e não volta mais, elas ficam ali e que a gente volta toda hora. Por isso que a gente vai ver isso na cultura, em expressões importantes, né, da fala, né, inclusive revelando essa questão do Édipo, e o Freud se dá conta disso também, né, sei lá, coisas simples, assim, né? Como ela tem, agora me veio assim, ó, tipo, várias músicas de axé, ou não, de cantores da Bahia, que se Quais? referem à mulher amada como mainha. Como Ah, é verdade. por que chama a mulher pela qual tem o desejo erótico de mainha? Porque está ali, né? Algo primário que acontece e que, ainda que a gente tenha um atravessamento do Édipo, ficam as marcas e isso vai, o Freud se dá conta disso, que vai influenciar na nossa vida. E o mito do Édipo, ele é muito interessante porque vai ser usado na psicanálise assim, de diferentes maneiras possíveis, assim, né? O Freud vai dar o foco no desenvolvimento sexual e justamente
na dualidade, na ambivalência emocional que nós temos e como a gente vai se dar conta, tentar dar conta dessa ambivalência, ou seja, que a gente ama o pai e odeia, e que a gente tem vontade de matar o pai para poder ficar com a mãe só para gente. A gente ama a mãe e odeia também, né, Júlio? Porque essa também, né, são cruzadas, né, essas identificações, também. Esses desejos, né? Uhum. Mas não só isso, né? Tem um livro, inclusive, escrito por colegas nossos, né? A Giovana e o Inácio, que é sobre o filicídio, e que eles exploram justamente esse primeiro momento do casal, né, do Lá e da Jocasta, quando eles abandonam o Édipo, e eles exploram toda a questão de quanto, e também é uma questão super contemporânea, ainda mais hoje em dia, assim, que tem a mãe ideal, o pai ideal, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como se os pais também não tivessem direito a odiar os filhos de vez em quando, porque atrapalham suas vidas e tudo mais. Então é explorado. O Bion vai explorar a questão da busca de conhecimento, a questão da arrogância, né? Quando o Édipo enfrenta a esfinge, né? E ele justamente se dá mal por ganhar, né? Então o Bion vai explorar tudo isso, o quanto a nossa curiosidade é importante, mas o quanto a arrogância vai desfazer vínculos, ou até nas questões transgeracionais, quando vai para Antígona, que é filha do Édipo, né, as questões de que no direito se estuda mais as questões da justiça através do Antígona, mas tem todas as questões transgeracionais que é um mito muito rico para nos ajudar a explorar os mistérios da nossa mente, né? Tudo isso que a gente vai fazendo sem se dar conta, e que os gregos colocavam isso em cena através dos seus mitos, e na verdade são a nossa própria mente é um palco, né? Onde essas personagens jogam também. E isso, né, Júlio, que tu estava dizendo, né, porque o edípico, claro que não é uma fase, né, tu tem uma lembrança muito importante a tua, né, que passa, né, assim, isso nos constitui e segue, né, nos dando muito trabalho ao longo da vida, né, e o edípico, mas de qualquer modo o edípico sempre vai estar ligado ao incestuoso, né, tu falou da mainha, mas tem o painho também, né, que é isso, né, é o tempo inteiro, né, e que não necessariamente, né, Júlio, às vezes esse talvez seja o maior clichê, assim, da psicanálise, né, não necessariamente o incestuoso é ter relações sexuais, né, com a mãe ou com o pai, né, isso evidentemente também, mas não só, né, o Lacan, ele propõe um conceito que me ajuda a pensar, né, enfim, que é o conceito de relação sexual, né, o Lacan, ele vai dizer que a relação sexual não existe, né. É óbvio que ele não está dizendo com isso que o coito ou o encontro sexual entre pessoas que se desejam não existe. Evidentemente isso existe, né? O que ele está dizendo é que não existe complementariedade, né? Entre o eu e a demanda do outro, né? E muitas vezes, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o incestuoso reside nisso, né? Em tentar fazer acontecer essa complementariedade, né? Tu ainda trazia o livro da Giovana e do Inácio, né? Sobre o filicídio. Tem um capítulo ali que eu tive o prazer de participar junto, né? Eu estudava com eles na época no grupo de estudos, e nós em grupo escrevemos um dos capítulos, e é um tema muito importante para a clínica também, né? Mas o ponto que eu ia trazer é que poder pensar o filicídio, né, como isso que tu está dizendo, né, um filho que se oferece, né, para tentar atender às demandas inconscientes dos pais, né, isso é incestuoso, porque isso aprisiona nessas figuras que a gente precisa poder, né, assim, desinvestir para poder construir a própria vida, né, e tem um trechinho que eu vou ler bem rapidinho, Júlia, assim, da Doutor, que ela escreve, e justamente isso que tu está dizendo, né, do quanto o casal parental, os pais, enfim, né, o complexo de Édipo dos pais interfere no dos filhos, né, e ela vai dizer assim: os pais gostariam de manter o domínio sobre seu filho e de inscrever os frutos da experiência deles em seu pensamento. Isso é trapacear com o interdito do incesto.
Ele deve livrar-se de tudo que lhe foi inculcado pelos pais. Abandona pai e mãe. O que não quer dizer que ele não descobrirá sua herança de outra forma. Ele próprio engendrando a partir do que ouviu, não de seus pais, mas de sua experiência, de outras pessoas na vida, sob a condição de que isso não seja obrigatório, não esteja na corrente de uma aliança amorosa, aliança nesse sentido, né, do aprisionamento a essas demandas de amor, porque a gente é muito dependente do amor dos pais, né? Então, o incestuoso é isso, né? É o que não nos permite amar a vida e outros, né? Acho que essa é uma questão importante, assim, de que acho que o mito traz de uma maneira importante que pode ser explorado por diversos vértices, assim, né? Do quanto é difícil, por um lado, esse trabalho de individuação, ou seja, essa luta de ser quem se é, que o Nietzsche vai usar isso também dos gregos, né? Que esse mandamento, torna-te o que tu és, né? É uma luta mesmo ser o que a gente é, e não aquilo que espero que a gente ser, ou não ser igual ao pai, igual à mãe, ou como também está muito no senso comum, o Édipo é aquela coisa que a gente vai casar com meninos, casam com alguém parecido com a mãe, e a menina casa com alguém parecido com o pai, não é isso, né? Isso é um clichê, né? Não é nem é isso, né? Nem é isso. É justamente a possibilidade de buscar outras coisas, outras pessoas, de ter um caminho fértil, né, de poder deixar a sua Tebas, né, de poder deixar a sua cidade em busca de algo novo. E que, claro, que a gente está destinado a repetições, e por isso que o trabalho psicanalítico é profundo, é lento, porque até a gente se dá conta, assim como o Édipo, né, precisa de uma jornada enorme para se dar conta da armadilha que ele mesmo acabou se colocando. Também nós fazemos isso. E a armadilha é justamente poder sair para buscar outros espaços, poder tolerar quem é diferente, tolerar quem é diferente da família original, de quem é diferente, e poder se enriquecer com isso, né? E até poder, inclusive, internalizar propriamente também os pais, também a família, né? Esse trabalho esse assassinato simbólico do pai, né? Falou antes, né, sobre a constituição do supereu, é justamente um trabalho de dizer, bom, simbolicamente eu não preciso obedecer às regras que meu pai me dá, mas eu posso absorver isso como algo meu e tomar o meu caminho, sem ficar dependente, sem ficar preso, amarrado, né? Mas poder ser um indivíduo, poder seguir minha vida com base em algumas coisas que sim, mas outras que não também, né? Assim, eu vou, talvez sim, eu vá procurar pessoas com traços familiares, mas que eu possa buscar outros traços que eu possa abrir mão de certas coisas. E quando fala da castração, é importante poder abrir mão para poder seguir em frente, né? E tu tocou num ponto que eu acho que é tão atual, Julie, tão importante, né? Que é essa cultura de que os pais devem satisfazer aos filhos. Isso está muito presente, né? Tem uma realmente assim, né? Algo da cultura que se apresenta desse modo hoje em dia, e onde também as hostilidades não podem aparecer, né? Tem uma corrente, enfim, né? Muito nesse caminho, assim, de que teria que ter sempre, né? Uma tentativa de explicar muito as coisas. Em um determinado momento é o não que, né? O não que vai, né? Assim, ter que se apresentar, né? E fazer o corte, como tu dizia, né? Porque é desse corte que a gente pode, né? Assim nascer de novo, né? E ir em frente. A gente pode seguir o próprio caminho, né? Talvez,
eu acho que tem uma coisa que eu estava pensando, enquanto eu mesmo estava tentando narrar a história, eu fiquei pensando, né? O Édipo, ele nasce, a Sua Majestade bebê, né? A Sua Alteza, porque ele é um príncipe, né? E logo, bom, vai ter que sair. E já sai com os pés inchados, né? E vai indo, ele termina, além dos pés inchados, cego. Né? E é às vezes a gente fica com essa sensação de impotência diante do mundo. Uhum. Porque é isso que vai acontecendo mesmo, né? Cada corte e essa cegueira do Édipo tem esse simbolismo da castração mesmo, né? É De que não é que, simbólico, ali no caso esse que é o sim, problema, não, sim, porque tem que aí, ser simbólico, né? Aí tá tudo na certo. peça, sim, na peça Claro, tudo acontece, né, como uma claro, realidade, né? O assassinato do pai, o claro, claro, incesto, né? claro. Mas nós lendo ou assistindo ou escutando, isso vai para algo simbólico, né? Ou talvez até do imaginário, dependendo, né? Não Uhum, domino tanto esses termos lacanianos, mas me parece que vai por aí um pouco. uhum, Mas o meu ponto assim, é que tem um significado na sim. peça de castração, e é um pouco como o eu se sente. A gente se sente diante do mundo assim, né? Se sente cego, sem conseguir caminhar direito, porque são coisas diferentes. Mas é justamente por quê? Porque quando a gente está em casa, ou assim, o Bion vai trabalhar muito a questão do próprio nascimento, né? Ou seja, quando a gente sai do meio líquido, né, de estar no útero protegidinho e vai para o meio gasoso, a gente já está perdido, já não não sente o mesmo aconchego, a gente vai se sentir impotente, fraco, sem conseguir dar conta, mas é justamente esse o trabalho que vai exigir da nossa mente que se complexifique para lidar com o mundo. Inclusive, eu estava pensando aqui enquanto eu estava ouvindo, que esse vinho tem um aroma terroso, justamente do Pinus, e que é um aroma que lembra muito a raiz forte do sushi. Então, eu vou, com o que sobrar dessa garrafa, eu vou jantar um sushi. Eu acho que vai funcionar bem. E comer sushi, para nós ocidentais, é de um trabalho, né? Não conheço uma pessoa que tem a primeira vez na vida provado sushi e achado o máximo. É sempre um trabalho, né? Ah, vou, não vou, também decisão, mas peixe cru, tá, experimenta, mais ou menos. E quando a gente consegue incorporar. E é justamente esse trabalho de poder sair da cozinha da mamãe, né? E pro resto da vida, talvez os pratos preferidos vão ser da cozinha da mamãe, ou do jeito que o pai fazia, das coisas da família. Mas poder experimentar e fazer do mundo a sua casa, né? Uhum. Ainda que seja meio manco e meio cego, como é tipo completamente manco e cego, mas ainda assim ser capaz de explorar o mundo, né? Com a curiosidade, né? Isso, Poder nutrir a e curiosidade. encontrar um lugar, né? Porque é disso que se trata, né? O Édipo, coitado, né? Ficou sem lugar, né? Alguém que já chegou muito determinado, né? Ao que seria da sua vida, né? E a gente poder construir, né, Júlio, que é o que tu está dizendo, né? Construir o próprio mundo, né? E fica sem lugar, né? Até para ser enterrado, né? Você não consegue nem ser Uhum, enterrado. Então, a história uhum. da Antígona vai ser justamente a É, luta da uhum, filha para enterrar o pai, né? exato. Uhum, uhum. Mas daria para ter um episódio de 4 horas e meia para explorar tudo que é. E É um teremos outros, a tema, gente já é comentou, um né? tema. No nosso planejamento, a gente já pensou em outros episódios que vamos poder explorar outros aspectos. E o que nós não trouxemos nesse episódio, que em outro vai ser importante, é as críticas também que Sim, se tem a como o Freud concebeu o Édipo, leituras outras, mas nós achamos tão importante, é tão fundamental na psicanálise, mesmo para quem vai criticar e dizer que não é bem assim, precisa também dominar, né? Entender uhum, como foi construído e como foi incorporada a psicanálise. uhum. Então, saúde ao Édipo de todos nós. Isso. A saúde ao Édipo, saúde a nós Em mesmos. todos nós. Ao Édipo em Saúde. nós.